E eu vou separar um pouco porque a gente tem dois produtos, dois módulos que a gente chama que o Netflix vai comercializar IA, tá? E aí esses módulos é o que a gente chama de Management Agent, tá? É um módulo que parte dele você já tem contratado, que é o que é a extração de dados com IA, né? Então, a IA consegue buscar aquele documento, as informações, extrair e preencher automaticamente ali no documento, né? E aí a propriedade em si para você conseguir fazer de forma mais automática, em vez de ter que manualmente ali preencher as informações quando essa informação tem no documento, tá? Essa em específico, vocês têm alguma dúvida do que vocês já contrataram? Quer que eu adentre nela também? Sim, por favor, Ah, desculpa até se for repetitivo, tranquilo. mas eu não Não, tenho ideia do que está contratado de IA no nosso pacote, beleza. então eu queria entender um pouquinho, sim. Beleza, top. Tá? Pergunto mesmo justamente para isso, tá? Para entrar e aprofundar na solução como um todo, tá? E aí, porque eu digo parte do contratado, né? Porque, que nem eu comentei, vai ter essa parte de extração de dados, né? Com a IA em si, vai preencher automaticamente as propriedades e tem um chat IA que você faz a pergunta pro chat e ele vai responder no documento, tá? Por que eu digo em parte? Porque a gente está desenvolvendo uma outra solução com a própria IA, com o chat, que eu vou mostrar na frente para vocês, que o chat hoje, no momento, ele só responde em documento a documento. Tá? Então, você teria que entrar dentro daquele documento no Netflix, fazer perguntas para ele, e ele vai trazer resumos de qualquer informação sobre aquele documento. O que é que a gente está ampliando, inclusive? Isso se torna mais geral, né? Para que você entre na plataforma Netflix, não precise entrar naquele documento específico e você faça perguntas sobre qualquer contrato dentro do Netflix, tá? E aí, isso sim, a gente está em desenvolvimento para médio prazo, no fim desse ano, provavelmente a gente lança isso, tá? E porque eu segmentei. Depois eu vou entrar na plataforma e vou mostrar para vocês, tá? Mas só para deixar claro para vocês que a gente vai ter dois principais produtos de IA, que é esse que a gente chamou de Management Agent, tá? Que é onde vai ter esse chat com a busca conversacional, que qualquer coisa que você pergunte para ele, né, no futuro, sobre qualquer contrato, né, divisão de forma geral, só que hoje isso já existe, só que existe contrato a contrato, que eu vou mostrar. E tem, inclusive, um Legal Intake, que a gente chama, que é uma ferramenta exatamente como esse, de busca conversacional, que hoje já funciona muito bem, tá? Que é o quê? E vocês não têm contratado. Você tem uma base de conhecimento dentro do Netflix que você pode colocar, tá? Vários documentos ali dentro de uma pasta, e a própria AI entender, interpretar e responder conforme aquele documento, tá? Por isso que eu digo que quando a gente fala sobre qualquer documento, a gente ainda tem a solução para no chat, né? Com esse que eu comentei que ele responde sobre a base do conhecimento, a gente está muito direcionado a documentos de fatos, né? Política de ética, política de cultura, política de brindes, né? Por exemplo, se o fornecedor está me presenteando com R$ 300, a IA vai ler, interpretar e vai dizer a política da Selen, por exemplo, tá? Para esse tipo de documento, a IA ela já funciona muito bem, tá? Mas para os documentos gerais que está dentro do Netflix, que é o chat IA que eu comentei, é o que a gente está em desenvolvimento até o final do ano. E é por isso que a gente já está iniciando os testes para lançar. Pode tirar dúvida, tá, Camila? A minha dúvida era sobre esse segundo que você falou que a gente não tem, mas deu o exemplo das políticas. Isso é também para o usuário ir lá e fazer perguntas de uma política específica. Não é uma ferramenta a Netflix já sugeriu uma revisão de um contrato com base em uma base de documentos, né? Por exemplo, a gente subiu um playbook de regras internas da Selling Boa. e a Netflix cuspir já uma primeira análise para a gente do contrato que chegou do meu fornecedor com base nesse playbook de regras. Não é isso, certo? Não é isso ainda, tá? Tá. Isso aí a gente tenta, inclusive já fez o desenvolvimento, né? Só que provavelmente a gente libera para comercializar em agosto. Só que a gente já está em fases finais de teste com relação a essa parte Mas do em playbook agosto que eu desse ano. vou mostrar. Agosto desse ano, correto, exato. Tá bom. É a expectativa que o meu time de produto passou. Tá. Mas porque eu quero adentrar nessas duas linhas de produto? Porque o management que eu comentei é esse mais que a gente chama gerencial. Então, são perguntas gerenciais que se faz dentro da plataforma, que você vai, nesse primeiro momento, com políticas de fax, né, que eu comentei, políticas de ética, etc.
na base do conhecimento, ele já tem isso, ele já responde muito bem com boa assertividade, tá? O que a gente tem em desenvolvimento nessa parte de gestão do contrato é mais perguntar sobre qualquer contrato, prestação de serviço, etc. Aí sim é o que a gente está liberando a busca conversacional para o final do ano, tá? Aí vem o segundo produto, que é exatamente esse, que é o que a gente chama de Desculpa, revisão de contrato. Paulo, Pode deixa eu só falar, tirar uma Thiago. dúvida. O Legal Intake, que a gente não tem, é uma ferramenta que a gente sobe várias bases de documentos nossas e funciona como um Exato. chat ali. Você faz perguntas e ele te responde com base nesse repositório, certo? Exato, correto. Esse Inclusive, produto de vocês, eu sei que a gente não tem, mas esse já está disponível ou está planejado? já está disponível, tá? Tá? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu quis começar com eles antes, para depois a gente adentrar no que a Camila perguntou sobre o Playbook Review, que eu também vou demonstrar aqui na ferramenta, tá? Inclusive, esse do Legal Intake, ele integra com o próprio Teams, tá? Então, por quê? O solicitante, sei lá, o cara do comercial, o cara da logística, né? Ele conversa com o fornecedor dele lá, o dia a dia, e ele quer saber a política do time da Selen, e aí não precisa, por exemplo, ter que um advogado ou alguém do time ter que passar uma resposta muito básica, simples, né? Tipo, a política de brindes. Vai lá, teoricamente está no site da empresa, né? Que provavelmente vocês têm um site interno que vai ter todos esses documentos lá e a pessoa está com preguiça de consultar e perguntou a alguém, teve que alguém ir atrás dessa informação para ela, né? Então, a IA ela já faz isso, tá? E como é que ela funciona? Aqui é um exemplo que eu já fiz o teste, tá? Mas depois a gente pode pegar outra base de conhecimento para fazer o teste. Mas aqui eu entro no aplicativo do Netflix, homologado pela Microsoft aqui dentro do Teams, tá? Então teria que baixar, tal, tal. Você que é da área de projeto TI, teria que ter a liberação aqui, por exemplo, do time de segurança, porque tem cliente nosso que precisou da liberação do time de segurança, tá? De informação. Acessar aqui o aplicativo do Netflix, de IA, aí ele vira um chat mesmo. Então eu vou aqui, por exemplo, falar, né, com ele, e aí ele vai me pedir para conectar com o link do Netflix, né? Acho que, inclusive, eu recentemente devo ter colocado alguma coisa que ele não está reconhecendo. Mas aí vou mostrar para vocês que assim que eu converso com ele, ele já me redireciona para o link do ambiente, né? Aí, dando exemplo aqui, eu utilizei do poste Petrobras, que é a Vibra Energia, né? E aí aqui, você já conecta o ambiente com o login da pessoa, aí o usuário não vai ser contabilizado, usuário Netflix, tá? Porque eu comentei, o cara da logística, da selling, não necessariamente precisa participar do workflow de vários processos dentro do Netflix, né? Ele só está entrando no Netflix para tirar essa dúvida, essa consulta específica aqui dentro da plataforma, né? Então, eu conecto com o ambiente, por exemplo, da Selling e eu começo a fazer perguntas para ele, né? Entra aqui na opção do chatbot de tirar dúvida, aí eu começo a fazer perguntas, né? Literárias, né? Então, por exemplo, posso receber um brinde de R$ 400 de fornecedor? Aí ele, de acordo com a política da empresa, né? Ele acessa esse documento que está na base do conhecimento, lê o documento, interpreta ele e responde. Tá? Então ele vai, inclusive, linkar qual é a documentação que reiterou isso. Tá? Então isso já funciona hoje, já está liberado, inclusive, para a gente comercializar. Tá? Para essa base de conhecimento que eu comentei, de políticas da empresa, de fatos, de perguntas e respostas que acaba acontecendo no dia a dia. Beleza? Ficou claro alguma dúvida com relação a isso aqui? Perfeito. Beleza. Então, isso está dentro do que eu comentei do management, né, que a gente chama de consulta. Então, a metrificação, voltar aqui para a plataforma, a metrificação está mais voltada, inclusive, ao time de advogados, né, o valor monetário e tal, tal. Então, a gente não metrifica os solicitantes que vão tirar dúvida da ferramenta, né, porque vai ser toda a selling, né, muito mais que 1.000 funcionários, né, então, se a gente metrificasse isso, o valor monetário da ferramenta ia ser muito alto. Então, a gente metrifica pelo tamanho da equipe do jurídico que são responsáveis para tirar dúvida complexa, né? Por exemplo, a IA não vai conseguir responder tudo, né? E aí, quando ela não responder, no próprio fluxo aqui do Teams,
o cara pode colocar, quero conversar com um humano, dando exemplo, com uma pessoa do time do jurídico, da SELI. Ele vai e redireciona e inicia um fluxo lá dentro do Netflix para o time de advocacia, por exemplo, responder ali as perguntas que vêm mais complexas com o time, tá? Nesse caso específico, vai vir integrado com Teams, né? E aí a IA já faz essa interpretação ali dos documentos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês já estão vendo aqui a apresentação do ambiente? Sim. Beleza. Então, aqui, né, com relação ao ambiente, só um adendo aqui para aquele legal intake, que é com relação a responder às políticas, né? Aqui dentro da plataforma, a gente consegue configurar o nível de interpretação da ferramenta, tá? Em qual sentido? Se a gente quer que a ferramenta seja literal, se ele vai pegar exatamente como está escrito nessa base de conhecimento no documento, ler e responder exatamente com as palavras que estão lá, tá? E aí, às vezes, isso pode ser bom e ruim. Pode ser bom porque está exatamente como está o documento, né? E ruim em qual sentido? Se eu fizer uma pergunta, por exemplo, como usuário lá da Cellen, cara da logística, eu citei, e eu quero perguntar a política de brinde de fornecedor. Beleza. Aí lá no documento está exatamente a política de receber via fornecedor é de R$300, dando exemplo. Só que aí se eu, como a Cellen logística, perguntar, quero saber a política de brinde de receber de um cliente, né? Como o documento lá está direcionado para uma política de fornecedor, a IA, eu posso colocar aqui na configuração para ele restringir, ele não vai entender o que é cliente barra fornecedor. Então ele vai entender e dizer, olha, de acordo com a política, não existe nenhum tipo de informação com relação à política de brinde a clientes, né? Só que porque é exatamente como a gente configurou a IA dentro do Netflix, né? A gente configurou para ela ser restrita ao ponto que ela não interprete nenhuma coisa além do que documento, tá? E tem como a gente passar, né, para que ela comece a interpretar melhor, que é inclusive o que a gente mais recomenda, né? Porque, que nem eu citei, o usuário ele nem é tão específico assim, né? Então, tem como a gente fazer uma liberação para que a IA, o exemplo que eu citei de pergunta ao cliente, ele vai ter uma interpretação maior, ele não vai ser literal ao documento, ele vai entender que cliente e fornecedor são coisas teoricamente similares para esse âmbito, né, do campo, e ele vai responder de acordo com a política. Tá? Pode falar, Otávio. Não, é que... Pode continuar. É que chegou outra pessoa me perguntando aqui, por isso que eu balancei a cabeça. Não, mas eu tenho uma beleza. dúvida. Como que vocês garantem, eu imagino que vocês tenham uma preocupação com a segurança do que está sendo respondido, segurança no sentido de confiabilidade mesmo. Como vocês garantem aqueles riscos que a gente ouve falar, de que ela não vai alucinar, não vai inventar uma resposta que não tenha nada a ver com a política, ou a política não fala nada e ele inventa com base numa política de outra empresa que ele achou na internet, sei lá, como que vocês garantem essa segurança do que está sendo respondido quando ele expande a interpretação? Beleza. Aí a gente coloca isso em 3 graus, né? Um grau de expandir completamente, ele começa a trazer mais alucinação, e o restrito que eu comentei, que é onde ele vai literalmente ler só o documento, né? E a gente meio que coloca no meio do caminho, né? Nem que ele tente alucinar tanto, nem que ele também se restrinja para trazer a melhor experiência possível, né? E aí é o que a gente começou a estudar, inclusive, de como é que criar o prompt mais adequado para esse âmbito de documentos, né? Então, o que a gente está fazendo no final de contas por trás aqui do ambiente, que está mostrando bonitinho, né? E as respostas lá no Teams que eu coloquei, é de como a gente adequou o prompt para as perguntas específicas daquele documento, tá? Então, a gente começa a estudar, inclusive, são vários feedbacks que a gente tem com vários clientes o tempo todo, tá? Para a gente trazer o melhor prompt possível, já que a gente tem vários clientes utilizando o sistema, tá, Camila? Então, no final da conta, é o feedback, né, do cliente. Isso aqui não fez muito sentido. Então, a gente vai, estuda e como é que melhora o tempo todo. E aí, assim, não tem como garantir o 100%, tá? Mas os 95%, por exemplo, do que vem acontecendo nos últimos meses, está adequado, tá? Então, tem uma margem de erro de 5% ali, mas ela já ajuda muito a equipe, por exemplo, do jurídico, de matar essas dúvidas mais simples do que as dúvidas complexas
e aí com as informações que o pessoal depois pode direcionar para o jurídico, né? Que aí, isso aqui de acordo não faz sentido, quero falar com o jurídico, né? É o que a gente faz para mitigar exatamente o risco da própria IA alucinar, tá? Para que a gente direcione em casos mais complexos ali as perguntas para o time jurídico. Por isso que a IA ela vem para facilitar, não para substituir 100%, né? Uhum. Porque, por exemplo, ela vai alucinar e a gente vai direcionar essa demanda também para o time jurídico. Sim, É, mas esses mitiga. 95% de segurança, nenhuma IA a gente consegue garantir, ou a IA da Netflix, por estar sendo desenvolvida agora, ainda está em 95% de segurança? Não, nenhuma IA que trabalhe com semântica vai te dar garantia de 100%, tá, Cami? Isso é Tá, regra tá bom. geral de mercado. O que normalmente a gente faz é fazer algumas estruturas de arquitetura que fazem com que a IA responda 95%, 97% de assertividade. Como é que é isso? Por exemplo, eu construo um agente que vai te responder. Só que antes dele te dar essa resposta, eu posso construir outra que vai virar e falar assim, ó, avalie se a resposta está dentro das documentações da Cellen. Ele vai fazer essa análise separadamente. Então, é uma série de questionamentos de players diferentes ou de IAs diferentes, um avaliando o trabalho do outro. Isso aumenta muito a assertividade. É uma Entendi. arquitetura que normalmente a gente constrói, mas isso é qualquer uma, tá? Tanto da Netflix quanto da nossa aqui, do Cellen GPT, por exemplo. Entendi, tá bom. Exato, E da Netflix tem isso também, essa arquitetura exato. de vocês fazem, beleza. Inclusive, a gente usa o próprio ChatGPT também, né? A gente tem um contrato Enterprise com o ChatGPT, né? Que é inclusive onde está mais resguardado na parte de segurança de informação, né? Só que, como a gente tem um know-how da área, né? E a gente tem vários clientes que utilizam o sistema, é onde a gente tem mais coleta de feedbacks, né? Para conseguir melhorar o caso de uso, vamos dizer assim, das perguntas e respostas da IA, tá? É isso aí. No nosso caso aqui, Cami, a gente tem até mais coisas, porque a gente tem com todos os players, a gente tem com Gemini, Grok, o Cloud. o Cloud, enfim, e aí normalmente a gente escolhe esses modelos baseados no quão confiáveis eles são para fazerem cada coisa. Para avaliar documentos, por exemplo, um é melhor do que o outro, para responder questões legais, um é melhor do que o outro, enfim, tem fazer a avaliação financeira. Então a gente vai, a Cellen tem dentro dessa linha do a Cellen GPT, a gente usa praticamente todos, assim, Tá seleciona com bom, base na melhor perfeito. aderência. Isso pensando nesse chat, nessa resposta de chat, né? Mas aí você ia começar a comentar, Paulo, dessa análise com base num playbook, da análise do contrato em si, né? E o que Beleza. tem embedded, sabe, Paulo? O que tem dentro da própria ferramenta, assim, que faz parte desse fluxo natural de contratos, assinaturas, etc. Beleza. Só para responder, a gente também tem contratos diversos, tá? Por exemplo, com cloud, inclusive a gente utiliza internamente, com o próprio Gemini também, inclusive porque a gente usa o Workspace do Google, né? Mas enfim, isso que o Otávio complementou é o que a gente também faz do nosso lado aqui, só que a gente vai expandindo porque a gente coleta os feedbacks dos clientes, tá? Com relação ao... Vou deixar essa parte do revisor um pouco mais para frente, tá, Camila? Acho que daqui a uns 6, 7 minutos a gente entra nele, tá? Mas, respondendo aqui o Otávio, com relação ao que a gente tem na própria plataforma, tá? E principalmente no sentido de desenvolvimento também, tá? No finalzinho eu complemento com relação a esses pontos do que a gente está desenvolvendo. Mas na plataforma, principalmente que vocês já usam, eu vou pegar um documento aqui principal, tá? Isso aqui é o modelo de ambiente nosso de teste, tá? Então aqui não vai ser um contrato existente não. Inclusive o Google aí tá, mas é porque a gente pegou um CNPJ do Google, que pega na internet, né? Então, informação pública, etc. Então nada daqui é 100% verdadeiro, né? Mas, dando exemplo aqui de um contrato, né? O que é que a gente tem de IA já desenvolvido e vocês contrataram, tá? Que é exatamente a pergunta do Otávio. Quando a gente tem um contrato aqui que foi desenvolvido, por exemplo, aqui a gente utilizou uma versão nossa de contrato de prestação de serviço, né? E aí foi o modelo layout que a gente colocou como padrão,
tá? Possivelmente o de vocês, que a gente está desenvolvendo, pode ser diferente, porque a gente vai desenvolver de vocês, tá? Quando a gente fala sobre o documento, a gente quer fazer com que o documento que tem as informações que está em texto ou imagem, né, a gente consiga ter dados sobre eles. Daí quando a gente fala, vou falar um pouco mais técnico aqui, tá? Acho que o Otávio vai estar mais por dentro, mas quando a gente está falando sobre um documento texto ou imagem, são dados não estruturados, que é o que a gente chama, né? E aí quando a gente está com os dados não estruturados, a gente quer estruturar eles para você, do jurídico, conseguir gerir, não só o jurídico, como a área de negócio, né? Suprimentos, comercial, RH, com contrato de RH, o time de imobiliário, né? Real estate, enfim. A gente quer fazer com que esses dados sejam de fácil acesso, em texto, por exemplo, não é fácil acesso, e é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando os dados, por isso que o Netflix tem um plugin com o Word, né, para ter campos variáveis, inclusive ter o questionário mais adaptável para o cliente, para que a gente consiga fazer com que as perguntas do questionário se tornem dados estruturados e também informação do próprio documento se torne também dados estruturados, tá? E aí, por que eu estou falando um pouco mais técnico com relação a isso? Né? No final da conta, o que a gente está fazendo é criando propriedades dentro da plataforma, tá? E aí a gente vai criar propriedades para você conseguir fazer a gestão daquele documento de maneira mais fácil, né? E aí essa propriedade aqui, por exemplo, você acompanhar o término da vigência, porque eu tenho que renegociar o contrato daqui a 3 meses, né, junto com o fornecedor, então já tenho que antecipar isso e fazer de agora, né? Então, quando a gente tem essas propriedades aqui dentro da plataforma, tá, que são campos que eu quero gerir como a selling e que está dentro do documento ou fora do documento, tá? E aí esses campos, eles podem ser preenchidos de 3 maneiras, tá? Pode ser preenchido com integração, porque eu posso puxar do SAP, por exemplo, né? Ou do SAP RH, que é um campo que o sistema de RH tem, e aí ele já preenche automaticamente, inclusive pode preencher o questionário automaticamente e o questionário trazer para cá, tá? Pode ser feito manual, porque, sei lá, informação de gestor de contrato. Pô, é um campo que só a Cellen tem essa informação de gestor de contrato, e aí eu tenho que colocar aqui um campo novo aqui, vou colocar no mais dando exemplo, eu tenho que colocar aqui a Camila, porque é a Camila que gera esse contrato de prestação de serviço com o Google, né? E aí, se saiu Camila e entrou a Carol, aí agora eu tenho que vir manualmente aqui colocar a Carol, porque não tem nenhum outro sistema isso. Eu estou utilizando o Netflix como gestão de contrato, né? Então, essa é a informação que eu poderia colocar manualmente dentro da plataforma, né? E tem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Quando a informação já está dentro do documento, em si ele é intrínseco do documento, né? Dando exemplo aqui, contratante, fornecedor, objeto do contrato, vigência, né? Ou cláusulas específicas aqui que eu adotei na minha propriedade, para resumir, que esse aqui é um campo de resumo, né? Que o cara entra aqui, os suprimentos, por exemplo, eu quero saber qual foi a entrar aqui em financeira. Quero saber qual foi o valor de multa, né? Ou a condição de pagamento. Então, eu bato o olho aqui e eu já sei a condição de pagamento. Eu bato o olho aqui e já sei qual é o tipo de reajuste que é via IPCA, né? Então, quando eu vou negociar com o fornecedor, já sei que é IPCA de maneira mais fácil do que ler todo o contrato, que demanda muito tempo ler aquele contrato, né? Então, para preencher essas informações intrínsecas do documento, a gente tem uma IA que aqui não vai estar nesse exemplo, mas ela já faz ou automaticamente na criação do documento, ou antes nessa etapa de elaboração do contrato, eu vou ter, em vez desse mais aqui, vai ter uma canetinha também, que eu clico nele e eu executo para a IA preencher esses campos automaticamente, sem necessidade da pessoa do suprimento, jurídico, ou a área de negócio que seja, que está usando aqui no Netflix, vir preencher isso, tá? Por exemplo, está vendo esse roxinho aqui, ó, porque eu estou passando o mouse, mas esse roxinho aqui que está nesse lado esquerdo do mouse, foi exatamente ele informando que foi preenchido pela própria IA, né? Então, o cara do suprimento viria aqui nesse contrato de prestação de serviço, revisaria se estava ok, estando ok, beleza, ele não faz mais nada. Isso você já tem hoje, tá? Alguma dúvida? Ficou claro sobre esse preenchimento do documento? Beleza. Super claro. Outro ponto que vocês também têm hoje, tá? É esse chat IA aqui, que ele gere o documento a documento, tá? Então, eu coloquei em inglês aqui, porque eu fiz uma reunião, inclusive, com um time global
Na Europa, ontem, tá? Mas aí esqueço o inglês aqui, só porque eu configurei o Netflix para ser em inglês. E aí aqui coloquei para ele resumir o documento, tá? Então ele vai ler o documento, interpretar também, ele vai resumir com várias informações, né? Ah, aqui é a parte, né? Aqui é o objeto, aqui é a vigência. Como ele identificou que o documento está em português, né? Ele trouxe o resumo também em português, né? A Ou vigência, seja, o valor do pagamento, nesse cenário aí, eu poderia fazer uma pergunta específica. Quando vence o contrato? Ele ia lá dentro do contrato, poderia. fazer pesquisa e ia te responder essa Exato, pergunta. A única diferença é que contrato é contrato. Eu teria que abrir o contrato, abrir essa tela e fazer exato, pergunta especificamente daquele contrato. exato. Isso é o que a gente tem hoje e é o que a gente quer desenvolver até o final do ano, é fazer isso não necessariamente contrato a contrato. Você ter o chat aqui desvinculado ao contrato e você perguntar ele direto na busca e você saber o resumo direto de qualquer contrato que você perguntar, porque você tem um CNPJ da contraparte e você quer saber quais contratos ativos tem dele. E aí quero saber daquele contrato específico. Ele vai trazer tudo isso. E esse novo que está planejado, que está no roadmap de vocês, estaria dentro da nossa licença ou estaria dentro do legal intake que a gente não tem? Ele ainda não estaria na licença, inclusive a gente está vendo se vai. Estou sendo bem transparente com você. A gente nem sabe ainda se vai comercializar, por exemplo, que é um benefício muito bom para o cliente. Talvez a gente dê de graça para o cliente, para ele estimular o uso dentro do Netflix, tá? Ou talvez seja de fato comercializado e tenha uma mensalidade ali por ele. Tá? A gente está A estudando esse parte. go-to-market para ver se de fato como é que a gente faria isso dentro dos clientes, tá? Perfeito. Mas os novos clientes provavelmente vai ser contratado, tá? Com relação a esse chat aqui, ele vai contrato a contrato, diferente do legal intake, né? O legal intake, com aquela base de conhecimento, ele já responde direto no Teams, por exemplo, sem necessidade de contrato a contrato aqui, documento a documento aqui, com aquela base de conhecimento. Beleza? Ficou claro com relação a o que a gente tem embedded dentro da plataforma, esqueci até como falar direito o inglês disso, tá? Mas o que a gente já tem dentro da plataforma, o que você já tem contratado hoje, que é inclusive o que já tem na plataforma, com exceção só do legal intake, que é de documentos de políticas ali de vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? Não tem mais alguma coisa, Paulo, ou só isso que tem embedded mesmo? Alguma coisa de Hoje, IA? nesse momento, Só só isso. isso, tá? Assim, tem IA mais por trás com relação à busca, né? Só que a gente não coloca como IA, né? Para ele pesquisar, por exemplo, conteúdo direto do documento, ele vai ter que varrer a OCR, por exemplo, lá e junto com a LM para perguntar, entender Mas qual é aí o roda em contrato e ele background, responde né? Não é aquilo. necessariamente... Exato, aumenta a curiosidade da pesquisa. Você acaba usando a IA para aumentar a exato, curiosidade da pesquisa, mas não necessariamente ele está disponível aqui como uma IA. E deixa eu te fazer uma pergunta. exato. Stella me comentou que vocês estão em vias de... O que a gente está pensando aqui, tá, o Paulo? A gente está pensando que a porta de entrada para a solicitação de um contrato pode ser um processo conversacional com uma IA. Então, a Beleza. gente está analisando aqui essa Vou entrar possibilidade. nisso. E quando eu comentei isso com a Estela falou assim, mas a gente já tem isso praticamente disponível. Estou aumentando um pouquinho o que ela falou, tá? Mas é para Beleza. te estressar Vou e a en- responder o Nada. questionamento. Quando eu trouxe aqui o Legal Intake, tá? A gente pode, por exemplo, solicitar e criar o contrato direto no próprio Teams, tá? Então, o portal, por exemplo, que a gente faria seria pelo Teams, a pessoa entra aqui e solicita diretamente no Teams para ser esse portal, tá? Hoje, ele ainda está configurado via botões, né? É. Assim, eu tive um spoiler, mas eu ainda não consigo te confirmar exatamente isso, mas pelo que entendi, o time está desenvolvendo para que seja via conversacional, tá? Para que a pessoa, em vez de entrar no Teams aqui, por exemplo, colocar criar contato, ela explicar qual é o contrato que ele quer criar. Ah, quero criar o contrato de prestação de serviço com um fornecedor da área de engenharia, né, de manutenção. Beleza. Aí ele vai entender, interpretar e automaticamente ele vai sugerir o template para essa solicitante, tá? Por quê? Porque às vezes vocês têm 5 tipos de prestação de serviço de templates, e aí o cara tem que entender qual é os 5. Não, a IA, inclusive, vai interpretar essas 5 e já vai sugerir exatamente qual é o template que ele tem que criar, tá? Então, isso está em desenvolvimento também, tá?
Otávio, para ser mais conversacional, tá? Mas hoje ainda tem como fazer a solicitação direto pelo Teams, né? Só que ele é mais um botão para redirecionar um fluxo inicial nosso de requisição inicial no Netflix para passar por esse fluxo, que é como alguns clientes já fazem, tá? Automaticamente. Inclusive, alguns clientes também já fazem esse fluxo automatizado quando recebe, por exemplo, requisição lá no SAP criado, automaticamente já cria o fluxo no Netflix. Tá? No nosso desenho a gente até está prevendo isso, Paulo, mas a gente queria, por exemplo, que fosse algo inteligente o bastante para a gente ir respondendo algumas perguntas ou tendo uma ação mais conversacional ali com a IA e a própria IA, inclusive, identificar qual é o tipo de contrato que a gente precisa abrir, porque eu vou ter vários tipos lá, né? Então, beleza. Isso a gente está é o pensando produto, até nesse nível. Isso é o produto Legal Intake, tá? Ele já existe, mas ele existe ainda via botões. E a gente está desenvolvendo ele, provavelmente até o fim do ano, para que ele seja mais conversacional, tá? Porque aqui ele está mais como se fosse um chatbot e a gente quer que ele se torne mais conversacional. Então a gente já está pensando nisso também no roadmap do produto, só que está mais para médio prazo, vamos dizer assim, tá? Mais alguma dúvida com relação a isso, para entrar no final da caminhada do Desculpa, review? qual o médio prazo que você está falando? O que é um médio prazo para você? Você comentou ou não? Eu não sei se eu perdi. Beleza. De 6 a 12 meses, tá? Tá bom. Beleza. Lembrando que o intake a gente não tem padrão na nossa licença, tá? Teria um produto à parte. Exato. Aí, o intake seria exatamente como ele já funciona, fazendo essa solicitação, criando aqui. O que a gente quer fazer é melhorar ele, tá? Para que ele se torne mais conversacional, beleza? Teoricamente, ele já atende um pouco a demanda de vocês com relação ao que o Otávio comentou, porque ele redireciona para o fluxo, mas não necessariamente conversacionalmente, mas é o que a gente já está mapeando para melhorar aí. Beleza. Não, mas o do cadastro que você mostrou me interessa mais do que esse intake nesse momento. Aquele que preenche os dados automáticos que você mostrou, que fica um roxinho do lado para a pessoa validar, aquilo me interessa mais nesse momento do que o intake. Aquilo também já está disponível, ou vai estar em breve, não é? Não, aquilo já está. Já está. Aquilo Já já está e tem, está na Camila. nossa licença? Tá. Já. Não, e já está Ótimo. funcionando. Se você entrar lá no fluxo do fora do padrão, algum fluxo lá, aparece a canetinha lá, você clica, ele já preenche alguma coisa, tá? Não preenche tudo, mas já preenche. Isso vai muito em linha daquilo que a gente estava conversando com a Lopt, né, Cami? Uhum. Isso é uma das coisas que a gente queria aqui. Bom saber que já tem. Que aí o solicitante, teoricamente, não precisa preencher os campos de cadastro, né? E o jurídico só revisa. Aí quem revisa é o jurídico. Revisa e complementa, de repente. Complementa com alguma informação que não vai estar ali dentro do contrato. Que é aquilo que você falou, né? Quais os campos a gente quer ter de controle do contrato, que não necessariamente precisam estar dentro do conteúdo do contrato. São aqueles campos que foram exibidos ali também. Nem todos precisam estar dentro do conteúdo do contrato, mas podem fazer parte até para a gente aplicar filtro, etc. depois. Isso. E alguns outros campos, talvez a IA não faça ainda, essa IA que o Paulo mostrou aqui do cadastro, com certeza ela não faz, porque ela não interpreta, né? Ela só lê o que está no documento e puxa essa informação para o cadastro. Mas algumas das perguntas, por exemplo, contrato com parte relacionada, contrato com ente da administração pública, são perguntas que vão estar no cadastro e elas não vão estar escritas no contrato. O contrato não vai vir dizendo com a sua parte relacionada, não vai estar escrito dessa forma. Mas são coisas que o IA poderia descobrir sozinha. As empresas que são partes relacionadas, a gente poderia ter um documento alimentando a IA, dizendo quais são as partes relacionadas, e aí o cadastro já puxar dessa informação. Ou, se é ente da administração pública, ela poderia puxar da internet. Ela descobre facilmente se você perguntar agora para o ChatGPT se a Petrobras é uma empresa da administração pública, ele vai te trazer essa resposta. Então, o IA conseguiria deduzir também algumas das perguntas do cadastro que não vão estar necessariamente no documento. Mas estou entendendo que essa IA da Netflix não faz isso. Ela só puxa o que está no documento, né? Não, assim, tem dois pontos, né? A de preenchimento de informação, a que eu comentei mais cedo, né? Que ele preenche automaticamente esse campo automaticamente, sim, tá? Ela só entende que está no documento. Mas se é uma informação
pública, né, e a gente conseguir integrar com algumas ferramentas, aí a gente puxaria via integração, né? E às vezes, algumas integrações, por exemplo, da Receita Federal, que já é nativa nossa, é um exemplo disso, né? Tem caso, por exemplo, que aí é um específico que eu peguei com um cliente, que eles queriam integrar a informação de junta comercial, aí a junta comercial, mesmo que está pública, o banco de dados do governo não é tão simples integrar, né? Então, a gente tem que ter uma parceria muito forte com o governo, né? O caminho mais fácil é a gente encontrar uma empresa que tem o que a gente chama de middleware para integrar com essa empresa e puxar esse dado, tá? Sim, não, mas a Mas, minha ideia nem era integrar nem era puxar de empresa, não. Essa é não, eu informação sei, que, estou dando tipo, tá no exemplo. Google. Entendi, beleza. Aí, quando tem informação direto da empresa, do Google assim, aí a gente pode fazer a pergunta para a IA para sugerir informações, né? Por exemplo, me sugere uma cláusula da LGPD. Ela vai lá e entende como é que deveria ser uma cláusula da LGPD e ele já traz aqui, por exemplo, um tipo de cláusula específica, tá? Isso aqui, inclusive, está muito alinhado com o que você perguntou sobre o playbook, tá? Que é o que eu vou entrar agora. Tem mais alguma dúvida? Não, podemos seguir. Beleza. Eu vou entrar aqui no playbook também, e aí a gente vai ter meio que várias regras. Eu vou entrar primeiro aqui nas cláusulas, porque para a gente criar o playbook, a gente precisa entender a regra de negócio de cada área de negócio da Seller, né? Porque simplesmente funciona de um jeito, logística funciona de outro, comercial funciona de outro, né? Imobiliário funciona de outro jeito. Então, claro, vai ter algumas cláusulas que são mais gerais, né? Por exemplo, sei lá, LGPD, ou anticorrupção. São cláusulas gerais que provavelmente vários contratos vão ter, né? E aí, aqui a gente vai montar bem específico exatamente cada regra e cláusula dentro da plataforma do Netflix, tá? Por exemplo, inclusive o próprio prompt, né, que a gente vai estar configurado ali, para a gente entender exatamente o que é aquela cláusula específica, tá? Então a gente vai ter essa composição do texto dentro do Netflix para a gente criar esse playbook da IA, para a gente revisar contratos de fornecedores, tá? Então isso tudo é configurável dentro do Netflix. A gente linka, inclusive, ao tipo de documento que seria um documento de compra, de locação, de venda, né? Para que só abra esse tipo de cláusula para aquele tipo de documento, né? Para que, sei lá, vai ter 100 cláusulas gerais para todos os tipos de documentos, aí você abre um documento de compra e venda de um imóvel, tá lá as 100. Pô, se torna inviável você conseguir averiguar as 100, né? Não, com a configuração que a gente vai fazer, das 100, 20 fazem sentido para compra e locação e venda de imóvel, e aí só as 20 vai aparecer, tá? E aí como é que aparecia? Né? Por exemplo, aqui eu fiz a simulação com o contrato fornecedor, né? Ele vai estar aqui no chat IA também, tá? Deixa eu até voltar aqui que ele vai para a aba de revisão. Eu aqui, para ficar mais simples para vocês, depois a gente pode entrar dentro de cada ferramenta fazendo a demonstração dela, tá? Mas hoje foi mais de forma geral, tá? Para mostrar para vocês quais soluções a gente tem. Mas aqui, por exemplo, eu botei para rodar um contrato de um fornecedor externo, um documento, tá? Dando exemplo aqui, ó. Peguei uma proposta comercial, Você inclusive subiu minha, ele, né? subi ele. Isso também funciona na etapa de revisão ali que o jurídico vai ter, né? Mas eu subi um documento meu aqui, ó, é uma proposta comercial do Netflix, não importa muito, né? Então é uma coisa nossa. E aqui ele vai trazer exatamente a revisão de acordo com cada cláusula ali dentro do Netflix, né? Aqui, por exemplo, de acordo com a multa não compensatória, não faz sentido porque a sugestão é que a gente coloque a previsão de juros. E aqui, por exemplo, não tem multa, né? Não está tendo nenhuma menção nesse documento. Mas de acordo, por exemplo, com o que eu pré-configurei, eu não sei se eu caí. Não, beleza. De acordo Mas com o que eu aqui, Paulo, pré-configurei, pode desculpa falar. te cortar. A gente tem que colocar cláusula, né? Porque o que eu estava pensando? Eu estava pensando em uma coisa mais fácil para a gente, advogados. A gente subir um documento que eu já tenho. Eu já tenho um Excel gigante com todas as cláusulas da Beleza? empresa. E a gente já tem um playbook que é um Word que a gente fez com algumas regras. Beleza. Subir esses dois documentos e aí a IA, ela se alimentar desses documentos, ela pegar o contrato e já me gerar uma minuta comentada.
falando, essa cláusula aqui, ele já me traz, ó, isso aqui não está de acordo com não sei o que, não sei o que. Ó, essa cláusula Beleza. aqui, ela não, você poderia utilizar essa outra aqui do seu clausulário, entendeu? Ao invés de eu entrar na ferramenta e colocar cláusula a cláusula para o advogado na hora de analisar, ter que ir lá pesquisar no banco de cláusulas, não, o IA já me cuspe automaticamente uma análise, entendeu? Sem eu precisar Top. mexer cláusula a cláusula. Deixa eu só fazer a comparação. Quando você comentou sobre o Word, por exemplo, seria essa etapa aqui de cláusula que a gente vai configurar na ferramenta, tá? É aquilo que eu comentei, vai ter 100, o Word vai ter dois Word que você comentou. Vamos dizer, 100 cláusulas aqui. Quando eu configurei para aquele tipo de documento das 100 cláusulas, né, ela vai filtrar, então ela não vai ler todo o Word, por exemplo, ela vai ler só o Word que faz sentido para aquele tipo de documento. E aí aqui, por exemplo, é porque eu simulei de um jeito que foi geral, tá? Mas ele entenderia que todas essas cláusulas aqui faz sentido para a minuta de compra e venda de imóvel. Tá? Perfeito, mas eu não tenho que entrar e configurar a cláusula na ferramenta. Eu posso subir esse Word geral. A gente importa, de repente. Talvez vai precisar segregar ali, né? Eu não sei como é que tá esse Word, mas se esse Word estiver por cláusula, eu entendo que a gente consegue subir. Agora, ele tá mais descritivo, ele tá mais dissertativo, Cami? Não, esse Word eu nem sei, eu nem olhei, para ser sincera, que é o Playbook. Tá. O que eu sei, a gente tem um Excel com as cláusulas. Então, aí esse Excel eu tô entendendo que é o que está cadastrado aqui, pelo que o Paulo tá exibindo aí. Isso é nosso? Não, isso não é nosso, então, é um exemplo. Isso vai ser na fase de implantação, é um exemplo. Isso. Por exemplo, a gente vai ter a fase de implantação do projeto. Aí então, meu time vai receber esse Excel. Pouco operacional mesmo. Eu já tenho um Excel pronto. Eu tenho que entrar na ferramenta e fazer manualmente, criar cláusula a cláusula, ou eu mando esse Excel para a ferramenta, ela faz sozinha, ou eu mando para vocês e vocês fazem isso? Você vai mandar o Excel para a gente vai entender e criar isso aqui com o nosso time de implantação. Isso aí. Achei que a gente advogado ia ter que fazer. Não. E isso vai ficar disponível lá para todos os contratos, certo, tá Paulo? Bom. Não é só para esse. Entendi. Exato, correto. Só que o time de implantação provavelmente ele vai averiguar com o advogado, com o time da Selling. Perfeito, faz sentido, tá ótimo. Para revisar realmente se o que o Excel tinha está de acordo com o que vocês estão querendo, né? Porque às vezes revisa o processo, aí muda. Sim. Isso acontece muito na fase de implantação, porque o cliente ele está revisando, por exemplo, exatamente com vocês. Vocês contrataram a Lipsix, sei lá, esqueci o nome da consultoria. Aí vocês estão revisando processos. Às vezes, né, o Excel de hoje não é o mesmo Excel daqui a 2 meses quando a gente for implantar, e é quando a gente vai fazer, por exemplo, a configuração do processo. Mas isso ficaria no trabalho Netlex para fazer essa configuração com o apoio do time da Selling, tá comigo? E aí, aqui quando ele vai entender esse banco de cláusulas que vocês já criaram, vai ler o documento, interpretar e vai pontuar, por exemplo, aqui, ó, as informações que estão de acordo com esse banco de cláusulas para aquele tipo de documento e as que não estão. Tá? Inclusive, ele vai sugerir a redação. Ó. Por exemplo, aqui não está conforme contrato de 12 meses, né, prorrogação automática, e ele vai também sugerir aqui comentários, né, se eu vou aplicar, por exemplo, ou não. No documento, ele já habilita a opção de editar, e aí ele já edita automaticamente aqui, ó, ele cortou e retirou. Né? Então, a gente também vai ter esse ponto de o advogado só revisar o que a IA trouxe, aplicar ou não. Tá? O que aqui já tem de feedback de melhoria de clientes é que o advogado, por exemplo, tem uma opção de edição aqui e ele mesmo edite antes de a IA aplicar. Tá? Mas aí ele já, por exemplo, aqui, sei lá, cláusula. Mas igual ele consegue aplicar e ir lá e editar um ponto ou outro, certo? Exato, porque, tipo, o que é o feedback de alguns clientes trouxeram? Eu não quero vir aqui porque ela já aplicou aqui manualmente, né, fez a mudança, só que aqui não era as partes, era os partes, dando exemplo. Aí ele queria que fosse aqui, essa mudança, e não aqui. Tá? Mas, enfim, daria para ser feito aqui dentro do documento, mas a IA já vai fazer isso que você comentou, tá, Camila? Vai entender o banco de cláusula, vai pontuar riscos, né, que ele está dizendo aqui, ó, isso aqui é mandatório. Isso aqui, por exemplo, esqueceu, não está dentro da plataforma, não está dentro do documento. Então precisa colocar essa cláusula aqui nova, né? Ou retirar. Beleza? Ficou claro que a IA vai fazer isso, vai entender esse banco de cláusula, beleza, vai interpretar o documento, vai pontuar as criticidades que tem naquele documento do que está faltando ou não, né? Sim. E aí vai sugerir mudança dentro do documento automaticamente.
beleza? Perfeito. E se eu subir um com regras e não necessariamente cláusulas, ele também consegue interpretar. Por exemplo, não aceitamos cláusula de confidencialidade com prazo Exato, inferior a 10 anos. Eu não correto. escrevi a cláusula, eu botei uma regra, ele também consegue entender, né? Exato, correto. Tá, beleza. Gente, eu preciso migrar para uma outra, e aí o que eu vou abrir, eu vou deixar vocês aqui. Cami, se você puder continuar, tá gravando aqui, depois eu volto e assisto também, tá? Tá bom. Beleza. Mas só para Obrigado. complementar, tá, essa ideia... ele saiu, porque foi mais gente. Mas só ia comentar que, além dessa de revisão em playbook, a gente tem mais duas em desenvolvimento, né? Que é a busca automática que eu comentei. Tem também com relação à criação de documento, para vocês criarem um documento muito mais fácil do que o que a gente tem hoje e ser de forma online, né? Teoricamente, a pessoa vai colocar lá, quero criar um documento prestação de serviço. Ele vai sugerir, inclusive, um minuto a nossa padrão, ou você vai conversacionalmente criando aquele documento, aquele Tá. template dentro da plataforma. Tá? Esse outro também está em médio prazo. Tá bom. E uma outra dúvida, vocês têm ou talvez estejam olhando para desenvolver uma conferência do contrato com legislação também? Se eu perguntar, por exemplo, ou eu já souber, vou dar um exemplo, contrato de corretagem. Eu sei que tem uma lei específica sobre corretagem. E aí eu recebo um contrato de corretagem. Eu peço para a IA analisar o contrato considerando as regras da lei de corretagem. E aí a IA vai e busca. Aí teria que buscar no Google. Eu não queria ter que eu subir a lei, porque daí é um trabalho a mais para a gente. Ela vai buscar no Google a lei de corretagem e já analisa com base nessa lei. Vocês também estão vendo alguma coisa nesse sentido ou não? Entendi. Acredito que não, tá? Mas eu vou conversar com o time para ver se tem isso Tá. em Isso faz desenvolvimento, falta, tá? Ontem eu fui, inclusive, estava fazendo uma consulta com a LGPT e tive uma dúvida se tinha aplicabilidade na lei britânica. E aí eu fiz a pergunta para testar. Ele não soube me dar a exatidão. Então seria um repositório bem interessante para a gente, acho, principalmente lei nacional, lei de Nova York e a britânica, que é essa que a gente mais usa aqui. Beleza, vou consultar com relação a essa necessidade de vocês, tá? Nelson, acho que você tem alguma dúvida antes, né? Se quiser, pode perguntar. Não, eu testando aqui, alguma coisa vocês carregaram lá nessa última parte do que você mostrou aí, né? Dos playbooks. E eu testando, agora eu não lembro que contrato que era, eu fiz isso e ele já apontou um monte de coisa lá. Vocês carregaram? O que vocês carregaram? Será vem nativo alguma coisa carregada ou não? Na ferramenta que tá para a Selling lá. Você Boa foi no pergunta. ambiente de homologação ou de produção? Ixi, acho que é homologação. Boa pergunta, não sei. Não sei. Se for homologação, faz sentido, porque a gente quer que os clientes testem para a gente, de Não, fato, foi homologação, sim. revisar. Beleza. Aí, o ambiente de homologação, a gente está liberando para a pessoa ir testando, né, essas ferramentas, tanto da busca conversacional, quanto da revisão, quanto também o da elaboração. Só que da elaboração do documento ainda está em estágio mais inicial, a gente ainda não liberou. E, por fim, a outra IA que a gente tem é o MCP, né? Na verdade, o MCP é a integração com outras ferramentas de LLM do mercado, né? Integração com o ChatGPT, com o Cloud, né? Que vocês, por exemplo, utilizaram. A pessoa entra no Cloud lá, baixa o aplicativo do Netlex no Cloud e faz perguntas sobre os seus contratos, por exemplo, que você tem no repositório do Netlex, para você usar, por exemplo, o Cloud como uma fonte de dados, tá? Criar gráfico, etc. Vocês têm como fazer essa integração. Esse em específico do MCP eu já tenho certeza, porque meu CEO comentou que não vai ser cobrado. Tá? Uma coisa que vai ser de graça para os clientes acessarem ali o MCP e utilizar o Netlex para essa fonte de dados. Tá? Aí essa integração, então, com outras vocês já têm também, né? A gente já está desenvolvendo, a gente já fez interno, está funcionando para o Netlex, e a gente está liberando os clientes em passo a passo, para ver se liberou para um cliente X, tá ok, ele dá o retorno para a gente e libera para mais. Tá, Né? daí, então a gente está nesse passo Nelson. de andamento. Beleza, daí, Nelson, e aí, Paulo, só para te explicar, uma das ideias que a gente tinha aqui, a gente tem tipo um hub
de IA, né? Que a gente acessa um lugar só e a gente pode selecionar qual é a ferramenta de IA que a gente quer usar, mas todo mundo tem acesso naquela entrada única, né? Da empresa. A gente queria que os nossos clientes conseguissem chegar lá e fazer a solicitação do contrato por lá. Então, escrever como se estivesse conversando com a IA. Preciso de um contrato de prestação de serviços. Aí ela vai me responder alguma coisa e ela vai abrir um chamado na Netflix. Seria um chamado para o jurídico fazer aquela minuta. A pessoa não ia ter que ter um login da Netflix, entender como funciona a ferramenta. Ela vai pedir tudo para esse nosso hub de IA. Esse é um dos nossos pedidos aqui do projeto. Estou entendendo que se vocês já integram, vocês conseguiriam integrar nessa nossa ferramenta, né? E aí, Nelson, você precisaria entender com eles aquele ponto que a gente falou com o Felipe, do que vocês precisam do nosso lado, ou como que é feita essa integração para a gente conseguir plugar a ferramenta de vocês com esse nosso hub. Eu vou ter que entender, tá, Camila? Porque Tá. se o caminho vai ser, por exemplo, Netflix Cloud ou Netflix ChatGPT, beleza. Acho que já tem, Pode ser né, qualquer um aqui. desses dois, a gente tem os dois. Para Então, eu outro, acho que o pessoal conseguiria parametrizar aqui usando essas ferramentas, sim. beleza. Só precisaria entender o que você precisa de informação, o que você dá de informação para a gente, para poder passar para o nosso time de IA, para eles Beleza. criarem esse Eu caminho, vou te tá? pedir 2 semanas para entender como é que está o desenvolvimento disso para liberar para os clientes, tá? Porque, pelo que entendi, agosto vai ser o mês que a gente vai estar liberando mais ferramentas de IA para os clientes, tá? Que nem eu comentei do Tá. playbook mesmo, tá? Uhum. O ponto é que caso o solicitante ele precise entrar para fazer alguma etapa, por exemplo, revisar, enviar para assinatura, alguma coisa dentro do fluxo, necessariamente ele precisa entrar no Netflix, tá? Talvez só o botão de solicitar para iniciar o fluxo seja ok para vocês, mas se tem alguma etapa específica que depende dele, ele necessitaria entrar no Netflix, tá? Ah, não, tudo bem, Mas mas você tem. Ai, desculpa. Não, eu ia perguntar só se a Netflix ela conseguiria, se essa IA conseguiria buscar, por Isso que eu ia exemplo, falar. a informação do status. É. Se a pessoa volta no nosso GPT aqui e fala, eu tenho um contrato ABCD, onde ele está? Onde ele está parado? Uma solicitação de contrato X, onde ela está parada? Sem ela ter que acessar o Netflix, essa informação ela poderia voltar para a nossa ferramenta? Você pode confirmar também, não precisa ter resposta agora, mas seria interessante também para a gente. Se Minha ela tiver pergunta uma era a mesma. ação efetivamente de ter que aprovar alguma coisa, ou ter que analisar alguma discussão com o jurídico, ok, ela vai ter que entrar na ferramenta. Mas só para abrir a solicitação e consulta de status, seria legal que a gente conseguisse fazer via GPT. Beleza. Consegue, pelo menos eu sei, não sei com o GPT, mas a gente integra, por exemplo, essas informações com outras ferramentas, né, via integração no MCP em si. O ponto que talvez, se a gente conseguir desenvolver o Legal Intake ali mais conversacional para vocês, poderia inclusive ser o centro, o Teams, né, essa informação, em vez de ser talvez outra ferramenta. Aí eu queria entender, inclusive, se o Teams faria sentido, né? Pode falar, Nelson. Não, é o repositório. Você tem um repositório de playbook, vocês têm os repositórios Netflix, certo? O que a Cami falou é você faz a pergunta, ele vai no repositório, sem precisar entrar no Netflix. Exato. Ele vai perguntando e respondendo. Um contrato de prestação de serviço, qual que é o valor? Quem que é o contratante? Quem que é? Ele vai perguntando e você vai falando e ele vai preenchendo automaticamente o contrato, entendeu? É mais ou menos isso. Exato. O ideal que a gente quer chegar com o MCP é isso, tá? Tá. Mas aí, novamente, é um de médio prazo ali, que eu acho que em 6, 12 meses isso, apesar de a gente já estar liberando para alguns clientes, eu não sei se vai liberar 100% para todos os clientes, tá? Mas aí... Mas coloca a gente aí nesse bolo, porque isso é muito importante para a gente. Eu vou perguntar para o Otávio. Porque é uma premissa muito, muito grande do nosso projeto. Não, eu vou perguntar ao Otávio, porque eu enviei para ele, se não me engano, um programa nosso que é Front Runners, que é um programa que fala exatamente para seus early adopter, que a gente chama, né? Os clientes a utilizar primeiro o sistema. Eu não sei se o Otávio se inscreveu, se não, vou te enviar, tá, Camila, para Tá ótimo. inscrever. Manda sim, manda pra gente, manda naquela corrente de e-mail que a gente dá uma olhada todo mundo, o Otávio tá lá também.
E Beleza. última coisa que eu Ficou queria claro? confirmar, a gente chegou a perguntar, acho que foi para a Estela, ela falou que não tinha, mas eu não sei se está em desenvolvimento, se vocês estão olhando para isso, que é, por exemplo, análise de documento de representação. A gente sobe uma procuração na Netilex, a gente, no caso, seria o próprio solicitante, a procuração da contraparte, que comprova que o Paulo tem poderes para assinar contratos de valor até X. E aí a Netilex leria esse documento, a IA da Netilex, enfim, leria esse documento que está escrito lá que o Paulo pode aprovar contratos até 10 milhões de reais e ela vai olhar o valor do contrato. O valor que vocês preencheram aqui é de 5 milhões de reais. O Paulo pode até 10, o contrato é de 5, o Paulo pode assinar, ela valida e manda para assinatura. A Estela acho que falou que vocês não tinham isso, mas eu não sei se está no radar de vocês. Se não tiver, é uma ideia. Eu queria saber se vocês acham que daria para desenvolver alguma coisa assim. Tá, eu vou conversar com a minha especialista de procurações, porque eu acredito isso que, inclusive, não é nem muito IA, é mais automação, por exemplo. Tá. Porque se a gente sabe que o Paulo tem uma regra de negócio que ele tem até X, e aí ele entenderia que ele teria essa regra de X, né? Isso. Se vier um outro documento, ele iria interpretar talvez aí só esse novo documento, que é o até 10, porque o documento veio de 10, né? Então, Isso, beleza, que talvez essa tenha. regra de Beleza. negócio não é uma regra nossa, então você não saberia dessa regra de negócio. Essa regra de negócio, ela vem no documento que o meu fornecedor me mandou. Então, não tem essa regra de negócio parametrizada, entendeu? Entendi. É um documento que o fornecedor me mandou e nesse documento está escrito que o É uma Paulo proporção dele terceira, não tua. pode assinar até 10 milhões. E aí ele olha, o contrato é de 5, esse Paulo tem poder até 10, então ele pode assinar, eu validei e sigo para assinatura. Entendi. Entendeu? Beleza. Entendi. Tá, então me deixa eu conversar com a minha especialista de procuração, que aí ela vai me direcionar melhor com relação a isso. Tá bom. Não Aí sei se você tem acha mais que algum nessas 2 ponto. semanas você consegue trazer essas respostas todas pra gente, né? Esses Exato. status e essas respostas. Correto. Tá bom. Nelson, marca aí, por favor, na primeira semana de agosto da gente voltar com a Netilex, se eles não tiverem voltado com a gente ainda, pra gente fazer um follow-up, por favor. Tá. E se puder me enviar o link da reunião, só para facilitar, inclusive, eu puxar as informações, que eu anotei algumas Tá, coisas, né? mas... Pode deixar. A gente gera Exato. aqui e manda assim, em cima daquele e-mail. Beleza. Só a nível de Pode informação falar, aí, Nelson. pelo que a Camila acabou de falar sobre alçadas, né? Eu tenho uma reunião com a Estela 4 horas, daqui a pouquinho, sobre esse assunto, tá? Então, só para posicionar aí e depois você falar com ela sobre, tá? Mas é sobre as nossas Beleza. alçadas, né? Não é sobre de a- fornecedores, né? Não, é sobre nossas Tá alçadas. bom. Sobre essa de regra de negócio que ele comentou, né? Sim, sim. Tá bom, beleza. Tá ótimo, gente. Muito Beleza. obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigado. Estamos ansiosos, Nada. tá? Quando você tiver novidades, não Obrigado. precisa esperar 2 Nada. semanas, não. Como você pode perceber, estamos ansiosos, sem muitas ideias, então... Não, ótimo. Até, inclusive, eu enviei 3 vídeos pro Otávio, não sei se vocês viram eles, né? Não vi. Que- Pode mandar pra gente naquele e-mail também, por favor, que a gente dá uma olhada. Beleza, vou enviar para vocês. Obrigado, viu? Até Obrigada. mais, Um abraço. pessoal. Obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.